você utilizou uma metodologia que já foi realizado por outro pesquisador. Aí você escreve assim, para essa, sei lá, atividade antimicrobiana foi realizada de acordo com Oliveira 2017. Mas aí você coloca assim, adaptado de Oliveira 2017. Se foi adaptado, significa que você alterou alguma coisa da metodologia do Oliveira. Então, mesmo esse adaptado, você precisa escrever para o leitor. Foi alguma variação de temperatura, de tempo? Enfim, eu não sei qual foi essa adaptação. Então, todo procedimento, metodologia ou materiais e métodos, você tem que descrever de maneira que o leitor consiga reproduzir as informações que você está comunicando. Redija a discussão, faça neste tópico um texto que demonstre aos leitores a validade de suas conclusões. Use para isso sua argumentação valendo-se de seus resultados, da metodologia e do conhecimento já aceito na literatura. Né? Então, para discussão, a gente vai voltar também a falar da discussão, mas você, é o quê? É ligar os seus resultados com a literatura. Tá? Discutir os resultados. Por que é um resultado bom? Por que é melhor do que já foi obtido na literatura? Tem que ter parâmetros para dizer que foi bom ou que foi ruim. Então, tem palavras no artigo científico que são muito subjetivas. O que é bom para o Marcos não é bom para mim como resultado. Então, a gente precisa quantificar. Não adianta simplesmente eu dizer que o resultado de uma avaliação de alguma coisa foi ruim, porque, de repente, o resultado ruim do Ricardo não é o ruim para o Marcos, tá? Então, a gente, na pesquisa, na comunicação científica, que é um artigo, eu tenho que fazer uma afirmação e, a partir do momento que eu faço uma afirmação, eu tenho que comprovar para o meu leitor, através de dados, através de resultados, tá bom? Introdução. Você vai dar ao leitor informações necessárias que ele entenda o objetivo e a validade ou a importância do seu estudo. Então, a gente fala assim que, se você escreve uma boa introdução, você retira dela o objetivo, que você coloca geralmente lá no final, e dá para alguém ler. Se a pessoa conseguir descobrir qual é o objetivo do seu trabalho, é porque sua introdução está bem escrita, tá? Então, escrever o resumo, a última coisa que você vai fazer é o resumo do seu trabalho, praticamente. Então, você tem que fazer todo o artigo, né? A gente sugere que você repouse esse texto por alguns dias, quanto mais melhor, sem prejudicar a sua previsão de conclusão, seu prazo. Se não tiver tempo para isso, repouse o texto ao menos por algumas horas antes de lê-lo novamente. Com certeza você vai achar coisas que necessitarão ser reescritas, tá? É muito comum, às vezes, né, a gente escrever, achar que está bom, não fazer uma segunda leitura, e quando vai fazer essa segunda leitura, a gente vê que as frases, às vezes, ficaram truncadas, né? Aí, também, um dos últimos coisas que a gente escreve é o título, né? Penúltima é o resumo e o último o título, tá? Então, geralmente, os autores, o que eles falam? Que a sequência da redação, ela segue, né, o tradicional, modelo tradicional, que é introdução, métodos, resultados e discussão. Alguns autores, eles falam o seguinte, mas isso é um pouco pessoal, você que vai definir, tá? Que para você escrever primeiro a conclusão, depois que você até eu falei, expõe oralmente o que você está concluindo. Você está concluindo a partir de quais resultados? Esse é o segundo item a ser escrito. Você obteve aqueles resultados
Com quais procedimentos? E aí, depois que você escreveu esses 3 itens aqui, você consegue discutir. Depois você vem para a introdução, abstract e título. Então, isso aqui é uma sugestão, tá, desse autor, do Magnusson, para a escrita de artigos científicos. Já o Zuccolotto, ele fala para a gente escrever primeiro resultados e discussão, ao invés de escrever conclusão primeiro, e aí concluir. Eu sou mais esse estilo aqui. Você tem resultados, você discute, vai na literatura, discute seus resultados, e aí chega-se a uma conclusão. E depois parte-se para a introdução, experimental, quais foram os procedimentos que te levaram àqueles resultados, faz o abstract e o título, tá? Em relação ao tema do seu artigo científico, tá? Então, a gente coloca aqui que ele precisa ser motivante, inspirador e prazeroso para você trabalhar com esse artigo, né? Com a sua dissertação, com a sua tese. Por quê? Porque se você não tem uma afetividade, um interesse pessoal, você vai trabalhar com aquele assunto 2, 4 anos, né? Se você está desenvolvendo um mestrado, isso vai se tornar uma tortura, um sofrimento, tá? Tem alguém aqui que está ligado e eu não estou vendo quem é. Ok. E o outro fator é que não adianta o assunto apenas ser interessante para você, mas também, além dele ser interessante para você como pesquisador, esse assunto ele tem que interessar quem? A comunidade científica. Porque esse assunto ele tem que ter uma importância para as pessoas, para um grupo de pessoas ou para a sociedade em geral. Como eu falei para vocês, pesquisa é internacional. Você tem que ligar o seu problema de pesquisa, o que você conseguiu como resultado, para aquilo que está na literatura, para o que os seus colegas estão publicando. Se não tiver interesse para a sociedade científica, não vai ter interesse de ser publicado, tá? Então, esses 2 fatores internos e externos, eles têm que ser levados em consideração. E agora a gente vai falar um pouquinho do título, né? Do artigo. Como eu já falei um pouco no início, né, da nossa aula, como que tem que ser o título do artigo. O que vocês pensariam para um título? Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu queria que o meu título fosse grande. Essa era o que eu achava assim bonito, né, para uma tese. O que vocês acham? O que vocês aprenderam já sobre o título de artigos científicos? A ideia central do trabalho. A ideia central do trabalho. Muito bem, Marcos. Ele deve apresentar para o leitor, né, de preferência, o que você achou como resultado. O que você concluiu? Como eu falei, hoje tem milhões de artigos, milhares de publicações. Então, como que você... Primeiro, vocês vão fazer uma busca na literatura. Onde que você lê primeiro? O título, não é? Depois, se o título te interessa, você lê o quê? Resumo, não é? O abstract. Então, título e abstract são fundamentais. É o que vai chamar a atenção do leitor para a necessidade de ler ou não aquele artigo. Esse título aqui, ele está igual a minha tese de doutorado, né? Grandão, né? Eu achava assim bonito. Mas hoje, cientificamente, isso aqui é um título que não está adequado, tá? Não preciso nem ler aqui, mas está falando dessa expressão, desse nucleotídeo,
essa proteína ligada ao cálcio, da família dessas proteínas, né, de placenta humana, foi revelada como uma técnica de hibridização in situ, não radioativa. Enfim, é um título longo, prolixo, né? Aí aqui é uma outra proposta, que a expressão desse gene aqui, relacionada ao S100, em tecido de placenta humana. Né? Então, esse aqui é um título melhor, que ele traduz aqui o mesmo significado, né? E foi escrito aqui em uma linha só, tá? Então, as revistas, elas têm exigido de nós, pesquisadores, que o título também seja claro, tá? E traga informação, né? Refletindo principalmente aqui, ó, que o Marcos falou, o conteúdo do trabalho científico, tá? O uso de subtítulo não é muito indicado, mas se for necessário, tá? Para clarificar, você pode utilizar. Mas sempre que possível, evita-se, né, os subtítulos. O título ele pode ser escrito como uma frase onde se mostra o objetivo da pesquisa ou a conclusão principal. Então, você também pode fazer esse tipo de construção. Então, aqui, por exemplo, né, coloração ambiental azul melhora o desenvolvimento de sementes de feijão. Então, aqui eu já estou vendo qual é a conclusão desse estudo. Só pelo título. Eu sei que essa coloração azul aqui, não li o artigo, mas assim, de alguma maneira, ela está melhorando o desenvolvimento das sementes de feijão. Tá? Então, é uma conclusão do trabalho dele, que ele observou. A gente não deve utilizar variáveis, tá? Como, por exemplo, coloração ambiental e desenvolvimento de sementes de feijão. Isso aqui eu não consigo chegar a uma informação do que se trata realmente esse artigo, tá? Eu sei, né, do conteúdo aqui, mas qual foi a conclusão dessa coloração ambiental relacionada ao desenvolvimento das sementes, né? Então, são variáveis, né? Então, a construção de títulos onde aparecem apenas as variáveis investigadas, ela não é muito recomendada, pois tem o conteúdo explicativo menor que as outras formas, tá certo? E também existe uma tendência da gente fazer o título em forma de perguntas, tá? Então, a pergunta, né, exemplo, a distribuição das plantas da família Chenopodiaceae é limitada pela topografia da região? Então, também você pode, né, apresentar seu título dessa maneira, em forma de pergunta. Mas, o que Professora, você... essa pergunta aí no título, aí, ela pode ser o objetivo principal do trabalho? Pode. Por quê? Porque a pergunta, ela está relacionada ao objetivo do seu trabalho, né? Então, geralmente, a gente dá preferência no título, né? Em tratar do objetivo, tá? Ou, principalmente, a tendência atual, Marcos, tem sido na conclusão do trabalho. Qual é o principal achado? Qual que é o principal avanço? Então, essa é a tendência atual. Mas, assim, existem também essas variações que a gente pode utilizar, que também você não está errando, tá? Então, a pergunta relacionada ao objetivo do trabalho também é uma forma de construção de um título, de um bom título para o seu trabalho, tá? Sem problemas. De qualquer forma, esses itens devem ser observados, independente do tipo de título, se é pergunta, né, relacionada ao objetivo ou conclusão. O título ele tem que ser claro, conciso, de preferência, como eu falei, o que tem sido obtido, enfatizar o principal resultado, o principal avanço na área, tá? Se você conseguir colocar isso no título, já vai auxiliar, né, o leitor para o interesse ou não do seu artigo, né? Aqui é um outro exemplo.
em que esse título, né, que o efeito de área florestada no custo de fornecimento de água potável, uma análise econométrica espacial. Então, aqui ele está enfatizando o problema, né? Então, o objetivo do trabalho. Mas aqui ele não está enfatizando o avanço. Ele está falando do problema. Pode ser feito? Pode. Tá certo? Também tá. Mas aí é o que eu falei, né? Você pode dar mais ênfase a uma coisa ou outra, mas, na medida do possível, o principal avanço é o que tem sido mais... é o que tem sido melhor visto, né, nas revistas. Esse aqui enfatiza o principal achado, o avanço. Então, olha só, que é o que, né, essa revista da Nature, olha só, de 2012, ele coloca assim, esses nanocomplexos, né, de polímeros metálicos, ele induz a regressão de tumores no pulmão. Então, tá vendo? Ó, eu já sei, eu já consigo, pelo título, saber o que ele encontrou. Então, eu sei que esses polímeros, esses nanocomplexos, eles têm uma atividade na regressão de tumores, né? Então, tá bem claro o título, ok? Em relação aos autores do paper, então eu falei para vocês que nós temos algumas regras para quem deve fazer parte da autoria dos trabalhos. Então, alguns atributos que vão garantir a autoria no trabalho é que os autores do trabalho eles tenham de um ou outro contribuído para criar o objetivo ou a estratégia da pesquisa, aqueles que ajudaram a elaborar as conclusões e ter participado da história do trabalho. E também estar apto a defender a essência do trabalho perante a comunidade científica da área. Então, vamos supor, o Marcos, ele publicou um artigo e o artigo teve uma boa repercussão e ele foi chamado para... a Folha de São Paulo ligou para ele para falar sobre o artigo, né? Então, mas ele não pode, naquela data ele não pode. Mas o colega dele, que foi também autor do trabalho, ele deveria estar apto a apresentar o trabalho, a participar dessa entrevista, tá? Então, nós temos aqui essa International Committee of Medical Journal Editors, ele traz que os autores eles devem apresentar essas 3 condições para fazer parte do trabalho. As 3, não uma ou outra. Primeiro, eles devem contribuir para o design, para a aquisição de dados ou análise e interpretação dos dados. O drafting do artigo ou a revisão dele de maneira intelectual. E todos eles devem fazer a aprovação final da versão a ser publicada. É claro que isto aqui é uma recomendação desse comitê, só que nós temos particularidades, porque, por exemplo, vamos supor que você está publicando um artigo que ele tem várias metodologias, então, às vezes incluem vários autores, e nem todos os autores, eles dominam todas aquelas metodologias. Então, também eu não posso exigir que meus colegas que estão fazendo parte daquele artigo dominem todo o assunto que está sendo abordado ali. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo que existe, sim, né, essas recomendações, mas tem algumas particularidades que a gente tem que levar em consideração também. Tá? Natasha, eu não sei se era isso que você queria chegar, você tinha comentado sobre a autoria, né, dos trabalhos, mas, assim, o que é mais importante é que todos os autores
eles deverão ser capazes de apresentar, discutir e defender o paper. Mesmo que eles não tenham um embasamento teórico de tudo que está sendo apresentado ali, mas ele deverá, de maneira geral, né, defender aquele paper perante a comunidade científica. Tá? Então, isso é um critério bem fundamentado, né, para a autoria dos artigos. E qual que é a sequência que é utilizada pela comunidade científica? Geralmente, o primeiro autor, quem que será? A pessoa que desenvolveu o trabalho. A pessoa que foi lá no laboratório, que foi no campo, que fez a entrevista, esse é o primeiro autor, geralmente. Os autores que vão no meio são as pessoas que contribuíram intelectualmente com o trabalho. E o último autor, geralmente, é o responsável pela pesquisa, é o supervisor, é o head, é o sênior, cientista sênior, tá? É o que deu origem àquela ideia, àquele projeto, né? Então, geralmente, esse é o último autor, inclusive é o autor de correspondência na maioria das vezes, tá? Então, esse é o autor de correspondência. Então, a sequência de autores não tem, assim, isso aqui é o que é o mais aceito, tá? É o que é mais comum dentro da literatura científica, tá? Mas não tem regra fixa. Você pode encontrar, por exemplo, o sênior como primeiro autor. Pode acontecer. E ele coloca lá como autor de correspondência também. Mas o mais comum é isso aqui, tá? Primeiro autor, quem desenvolveu o trabalho, né, de campo, de laboratório, enfim. Quem contribui intelectualmente com o trabalho vai no meio e, por último, é o pesquisador sênior. O mais comum é que o autor que mais cuidou da condução metodológica do estudo seja o primeiro autor. E o responsável pela orientação intelectual do trabalho seja o último, com os demais distribuídos de segundo lugar em diante por ordem decrescente de prioridade, tá? E o autor principal na posição do autor de correspondência, tá bom? Em relação ao agradecimento e apoio financeiro, você não deve esquecer de agradecer. Vai cair novamente, tá? Mas que depois, mais uma vez, a gente... Às vezes eu demoro um pouco para voltar, porque está fazendo a conversão, tá? Da gravação, e aí acho que vocês não conseguem entrar na sala. Mas é só mesmo a questão de converter e a gente já volta. Então, nunca esqueça de agradecer quem lhe ajudou e não é coautor. Tá? Então, por exemplo, teve uma aluna minha de mestrado que ela foi fazer um trabalho com